Agora é um momento mais especial, né? Nós vamos ouvir a palavra do Senhor. E hoje eu estou incumbida de chamar o meu digníssimo esposo, Alexandro, que vai trazer a palavra. Amém? Vamos orar pelo servo do Senhor, né? Que a palavra já é abençoada, mas o servo, ele necessita das nossas orações, e eu creio que a palavra vai falar muito aos nossos corações, amém? Senhor Deus e Pai, está aqui, Senhor, o teu servo Alexandro, Pai, que está aqui, Senhor, trazendo a palavra, Pai, à igreja, aos nossos irmãos. Senhor, usa ele da forma que o Senhor quer, Pai, conforme a necessidade da igreja, Senhor. Oh, Deus amado, reveste ele, Senhor, do alto da cabeça à planta dos pés, Senhor Jesus. Protege, Senhor, a sua casa, a sua família, Senhor, que nenhum mal, Senhor, possa lhe atingir. Em nome do Senhor Jesus, amém. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vocês estão crentes? Ô, glória, eu também. Irmãos, abra vossas Bíblias, por favor, no livro de Mateus. Nós vamos ler o capítulo 16. Jesus, vai ajudando, Senhor. Porque dura coisa me pediste. Vamos que vamos. Vamos ler rapidinho, irmãos. Quer dizer, é uma passagem um pouco longa, mas eu queria ler com a igreja. Mateus 16, do verso 13. Acho que eu vou até o 23. Vamos indo, tá bom? Mateus 16, verso 13. Quem for achando vai dando glória a Deus. Para eu saber o que vocês acharam. Vocês estão me ouvindo bem? Primeira vez que eu estou usando isso aqui. Tá, aqui, ó. Mateus 16, verso 13 diz assim, ó. Chegando Jesus às partes de Cesareia, de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: Quem diz os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, os outros Jeremias, ou um dos profetas. 15. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás no céu. 18. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. 19. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. O 20. E mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus o Cristo. E desde então, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes, dos escribas, e ser morto, e ressuscitar ao terceiro dia. 22. E Pedro, o mesmo Pedro, igreja, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. 23. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. E você pode sentar dando glória a Deus. Aleluia. Deus é fiel, aleluia. Glória a Deus. Deus grandão. Que congresso, que sábado, que domingo, né, irmãos? Meu Deus do céu. Eu tô aleluiado ainda, cara. Aí você fica lembrando os trechos assim, apóstolo, parece filme, né? Você fica lembrando, você fica dando glória a Deus sozinho. Mas é uma bênção. O momento que a igreja está vivendo com Cristo é algo sensacional. O que Deus tem feito no meio da igreja é algo lindo, assim. E você não pode ficar de fora disso, irmãos. Tem que viver. Isso é coisa linda de Deus. E aqui nessa passagem, irmãos, a gente vê Jesus conversando com seus discípulos. E é muito interessante que essa mesma passagem ela tem em Lucas e ela também tem em João. E eu acho que, se eu não me engano, é em Lucas ou João, fala que eles estavam orando, e aí depois Jesus fez essa pergunta. Então Jesus vai e pergunta a eles, eles estão ali juntos, terminaram o momento de oração, e aí Jesus pergunta: Quem diz que eu sou? Imagina, Deus, Jesus perguntando: Quem diz que eu sou? E aí os discípulos falam:
Uns dizem que o Senhor é um profeta, que o Senhor é Elias, que o Senhor é Jeremias. E começa aquela troca de ideia entre os discípulos de Jesus. Porque o discípulo de Jesus, ele tem que ter intimidade com o mestre. Então, como eles tinham intimidade, eles trocavam ideia ali com Jesus. E aí, Jesus vai e pergunta para Pedro. Jesus tinha algo com Pedro, era algo maravilhoso. E Pedro, ele é tão interessante que Pedro, ele representa de verdade a humanidade, cara. Ele é um humano perfeito, assim. Uma hora ele tá negando Jesus, outra hora ele tá cortando a orelha de mal, ele é um radical, assim, total, né? E aí ele fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus fala, olha, não foi carne nem sangue que revelou isso, mas foi o Espírito Santo de Deus. Aleluia, glórias a Deus. E aí o que eu acho interessante, que no mesmo capítulo, e não muda nem de capítulo, isso que é muito louco, assim, que você fica viajando, você fala, mas como é que pode um negócio desse? Ele, usado pelo Espírito Santo, ele fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí eu imagino todo mundo andando para Pedro, falando, mano, Pedro tá crente demais, mano, você é louco, eu quero ser que nem Pedro e tal. E ele ali e tal, e aí ele continua conversando, então eu entendo que Jesus ali, ele orou com eles, faz a pergunta, tem uma resposta da parte do Senhor, e aí ele começa a falar, então agora eu vou falar dos meus planos aqui para os meus servos, para os meus discípulos. Ele começa falando, olha irmãos, convenha que eu vou ser entregue, eu vou padecer, eu vou sofrer, eu vou ser chicoteado, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar ao terceiro dia. E aí Pedro, ele sai da parte espiritual e vem para a parte carnal, que é a parte humana. No início do culto, ele abriu o culto falando para a gente não andar ansiosos, irmãos. E a nossa carne, ela tende a andar ansiosa em todo o tempo. É a preocupação, é o comer, o beber, o vestir, sabe? É aquela preocupação, isso é a humanidade gritando. Nesse momento, Pedro sai do espírito, vamos dizer assim, e entra na carnalidade. Não, Senhor, não pode, o Senhor não pode morrer, como assim? Não, está errado. Aparta-te de mim, Satanás, porque você não conhece os planos de Deus, você só sabe das coisas dos homens. Aleluia, Senhor, louvado é o nome de Jesus. Glórias a Deus. E quantas vezes, irmãos, nós somos tão usados por Deus, cheios do Espírito Santo, fazendo obras gloriosas, obras maravilhosas, e aí por um vacilo, a gente deixa a nossa carnalidade tomar a frente de tudo, pastor. E aí daqui a pouco nossas boas obras, elas acabam meio que ficando de lado, e daqui a pouco a gente está vivendo só o que é a gente mesmo. Se eu não me engano, João Calvino falava que o que você vê de mim, de bom em mim, é Cristo, e o que você vê de ruim em mim, é eu mesmo. Porque o ser humano não tem nada de bom para poder oferecer. Tudo que você vê de bom em nós, irmãos, é Cristo Jesus, são as obras do Espírito Santo do Senhor. Aleluia, louvado o nome de Jesus. Grande é o Senhor, Deus. Aleluia. E aí, eu estou seguindo o meu pastor, hein? Meu pastor é cheio dos temas, né? Então, eu coloquei um tema para essa mensagem também. E aí a pergunta é para você, irmão. Você tem sido bênção ou maldição? Os seus comportamentos, eles têm sido comportamentos de pessoas abençoadas ou de pessoas amaldiçoadas? As suas palavras, elas têm mais curado ou elas têm mais ferido as outras pessoas? Os seus comportamentos refletem a imagem de Cristo Jesus? As suas atitudes, elas fazem as pessoas terem interesse em buscar o Senhor? Ou você tem afastado as pessoas do reino de Deus? Aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus. E para não ficar só reclamando com Pedro, eu vou falar de Paulo também. Vamos lá em Atos 9, o verso 15. Aleluia. Ela colocou a foto aí, as minhas fotos é tudo esquisita, mas tá bom, glória a Deus. Atos 9:15, disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este para mim é um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Você é um vaso escolhido do Senhor. Deus, Ele quer te usar, igreja. Deus, Ele quer que você faça obras grandes, obras maravilhosas, que você leve o evangelho onde você ande. Lá no seu serviço, lá na sua escola, nos seus vizinhos, dentro dos seus familiares. Deus, Ele quer te usar. Aleluia. E aqui, a gente vê o apóstolo Paulo, ele, antigamente chamado de Saulo,
ele era um cara extremamente dedicado naquilo que ele fazia. Paulo, ele era um estudioso da lei, ele entendia muito da palavra de Deus, e ele acreditava que o cristianismo era uma seita. E ele perseguia os cristãos, ele matava os cristãos, porque ele era convicto daquilo. Então você imagina, quantas pessoas às vezes aí fora aí, elas não fazem coisas de cabeça, porque elas são totalmente convictas disso. Pessoas levantando bandeiras de várias coisas, você vê nos dias atuais, porque elas estão extremamente convictas que aquilo é o certo, e que ela precisa correr atrás daquilo, e que ela precisa fazer aquilo. Da mesma forma era o apóstolo Paulo. Mas para Deus ele era um vaso escolhido do Senhor. E Jesus aparece para Paulo e fala: Paulo, por que me persegues? Ele: quem és tu, Senhor? Sou eu, Jesus, a quem tanto você tem perseguido. Vai Ananias na rua direita, ele vai orar por você, e você vai começar a enxergar. Aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus. Grande é o Senhor Deus de Israel. E por quanto tempo nós não éramos cegos, igreja? Por quanto tempo nós olhava, mas não enxergava de fato? Mas graças ao Espírito Santo do Senhor, Ele tem nos clareado, Ele tem dado uma visão celestial, uma visão clara das coisas. Louvado é o nome de Jesus. E aí Paulo, ele passa a ser, irmãos, um dos maiores pregadores do Evangelho. Eu acredito até que se a Bíblia chegou até nós, foi graças ao esforço de Paulo. Aleluia, louvado é o nome de Jesus. Porque Paulo entendeu, outrora perseguidor da igreja, agora, aleluia, louvado é o nome de Jesus, um dos maiores incentivadores do Evangelho, usando todos os dons e talentos que Deus tinha dado para ele, para poder pregar e levar o Evangelho de Jesus. Ou você acha que os dons e talentos que o Senhor te deu foi só para usar no seu serviço? Ou só para você ganhar dinheiro, ou só para usar no seu trabalho? Não, todos os dons e talentos que o Senhor te deu, Ele quer que você use na casa dEle, Ele quer que você use na obra dEle. Aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus. Eu ficava imaginando, apóstolo, tanto curso de liderança que eu fiz, apóstolo, e eu pensando, deve ser para ser um diretor, né, apóstolo, um gerentão, sei lá, para ser líder de jovens, apóstolo. Olha que sensacional, esse Jesus é maravilhoso, aleluia. Aleluia! E aí eu te pergunto, você tem sido bênção ou você tem sido maldição? Os seus comportamentos são comportamentos de pessoas que querem resolver problemas, ou você cria mais problema em cima de problema? Quem tem sido você na casa do Senhor? Quem tem sido você na sua casa? Porque às vezes tem pessoas que agem de um jeito em casa, e de outro jeito fora de casa, e outro jeito na igreja, e outro jeito no trabalho. Quem é você? Quais são os frutos que você tem levado? Porque os frutos que você gera não é para você comer, é para os outros comer os frutos que você dá. Os seus frutos têm sido fruto de bênção ou fruto de maldição? Quem é você na casa do Senhor Jesus? Aleluia! Para não ficar só no Novo Testamento, nós vamos lá para o Velho Testamento também. Aleluia! Eu estou falando só do Novo Testamento, vamos para o Velho também, glória a Deus. Vamos falar de Davi. 1 Samuel, capítulo 13, verso 14. Aleluia. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tenho buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. E já lhe tenho ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. O pessoal fala que a voz do povo é a voz de Deus, né? Não é não? E aí o povo escolhe Saul para ser rei, porque ele era bonito, ele era alto, ele era forte. Mas graças a Deus que Deus não olha como o homem vê. Eita glória, é isso, Jesus, aleluia. É disso que eu estou falando, Senhor, aleluia. Você é minha esposa, você é linda demais. Você é um doce, glória. Oh, meu, e o Múcio, né? Meu Deus. Volta para a mensagem, vamos. Aleluia. E aí, aqui, o povo escolhe um rei. E aí Saul pisa na bola. E aí Deus escolhe Davi, igreja. Davi era o menor dos irmãos. Mas ele era um pastor. Ele já tinha enfrentado o urso, já tinha enfrentado o leão. E Deus já tinha escolhido ele segundo o seu coração. Olha que coisa maravilhosa. E por que Davi era segundo o coração de Deus? Porque ele era um ruivo bonito, ruivo belo? Não.
era porque ele era um homem íntegro ao Senhor, ele era um homem de coração sincero. Quando Davi ele errava, ele se arrependia rápido. O problema, igreja, não é você errar, porque você vai errar na caminhada. O problema é você não se arrepender. É necessário que a gente se arrependa, irmãos. É necessário que a gente veja e reveja os nossos conceitos. Quando você errar, você vai errar, mas você precisa se arrepender. Aleluias, louvado é o nome de Jesus. A minha amada esposa aqui, ó, ela me trouxe a água aqui, ó. Você acha que não é um desafio viver em casal? É um desafio, igreja. Não é fácil, não. É uma pessoa mais nervosa, outra mais calma. E aí Jesus vai e fala, ó, agora vocês ficam até a morte separar. E demora, apóstolo, é tempo. Não é assim rápido. E aí você tem que ir aprendendo. E nesse aprendizado você vai aprendendo a ceder. Você vai aprendendo a se doar. Você vai aprendendo a amar como Cristo amou a igreja. Porque Cristo se sacrificou pela igreja. E você vai aprendendo aonde? Na Bíblia, na oração, no jejum. Porque você precisa ser uma pessoa melhor, igreja. Você precisa ser um esposo melhor. Você precisa ser um pai melhor. Você precisa ser um filho melhor. Aleluias. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Honrar pai e mãe, igreja. É o primeiro mandamento com promessa. Não adianta você vir para a igreja, todos os cultos, e você nem fala com seu pai, você nem fala com sua mãe, você não está nem aí. Se hoje você está aqui é porque você teve pai e você teve mãe, e eles te geraram. Talvez eles não teve a educação que você teve, talvez não deu o melhor como você queria, mas você só existe hoje porque você teve pai e mãe. Então a gente precisa honrar pai e mãe. Ah, mas você não sabe, a minha mãe é difícil. Você precisa honrar pai e mãe, é o primeiro mandamento com promessa. Aleluias. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Aí Davi, ele é escolhido rei, igreja. E um rei abençoado, luta guerras contra os filisteus. E aí o que acontece com Davi? 2 Samuel, capítulo 11, verso 1. Aleluia. E fica a pergunta. Você tem sido bênção ou você tem sido maldição? E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe e com ele os seus servos, e a todo Israel, e eles destruíram os filhos de Amon, e cercaram a Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Ali, no tempo em que os reis saíam à guerra, Davi era rei. Então, ou seja, no tempo que era para estar todo mundo guerreando, Davi ficou em Jerusalém. Pode passar próximo. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher, e disseram, porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias e o Eteu? Aqui você vê, igreja, um homem segundo o coração de Deus, um homem cheio do Espírito Santo, um homem onde Deus proveu coisas maravilhosas. Ele derrotou um gigante. No tempo que era para ele, como rei, sair à guerra, ele ficou disperso em casa. Quantas vezes, igreja, você não está disperso no seu celular, navegando em sites que você não deveria navegar, mexendo em coisas que não era para você mexer? Você tem sido bênção ou você tem sido maldição? Aleluia. Os seus comportamentos têm atraído pessoas para Cristo ou têm afastado as pessoas da igreja? Aleluia, Senhor, louvado o nome de Jesus. Grande é o Senhor. Tiago 3, verso 5. Aleluia, Senhor, glórias a Deus. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com grande voz que um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. A Bíblia vai falar que a língua ela tem poder de abençoar e poder de amaldiçoar. A mesma Bíblia vai falar que nós somos luz e sal nesse mundo. A sua língua ela tem levado palavras de esperança ou de morte? Como a sua língua tem sido usada no seu ambiente de trabalho?
Como a sua língua tem sido usada no seu casamento. Aleluia. Como a sua língua tem sido usada para falar dos homens e mulheres de Deus que sobem nesse altar. O que a sua língua tem falado dessa geração? Que essa geração é perdida? Que essa geração não tem jeito? Ou você é uma língua de esperança que fala, não, o Senhor vai avivar essa geração. O Senhor vai fazer milagres em nosso meio. O Senhor vai transformar situações, porque eu creio no poder do Evangelho. O que a sua língua tem proferido, igreja? Bênção ou maldição? Quando você se reúne no seu lar, você se reúne para falar de soluções ou só para falar de problemas? Você tem sido bênção ou você tem sido maldição? Aleluia. Louvado é o nome de Jesus. Aleluia. Eu queria contar um negócio que eu não cheguei a contar para a igreja. Eu até mencionei ela numa outra ministração que eu fui na igreja do Cadu, mas eu não compartilhei com a igreja. Os jovens sabem, mas eu não consegui compartilhar com a igreja toda. Nós decidimos fazer um evangelismo. E muito empolgados a gente começou a orar e jejuar por esse evangelismo. E aí o Nicolas estava trazendo gente monte a roda, né? E eu falei, cara, Nicolas, você é um evangelista. Comecei a chamar ele de Billy Graham. Billy Graham, você vai conduzir esse evangelismo. Pensa aí em algumas estratégias. E aí a gente marcou esse evangelismo. A gente marcou num sábado, apóstolo, às 9 horas. E aí, não, vamos evangelizar, que a gente tem que ganhar essa juventude para Jesus, aquela empolgação. E aí a gente começou a orar e jejuar por esse evangelismo. E o Nicolas todo empolgado, me passando várias estratégias. O Nicolas estava numa fase que ele estava evangelizando até cachorro na rua. Se latisse para ele, ele falava, Jesus te ama. Ele estava numa fase assim absurda, cara. Calma, cachorro não ganha para Jesus não, é só gente. E ele naquela pegada, e eu falei, não, Nicolas, nós vamos fazer evangelismo, é de Deus, é de Deus isso aí, varão. Vamos fazer. E aí a gente marcou o evangelismo, e aí startamos o jejum na segunda-feira. E eu comecei a orar, jejuar. E aí, irmãos, foi engraçado que logo da segunda para terça, eu acordei 3 horas. Não foi nem 2, não foi nem 4. Se é 2, você volta a dormir, você fala, dá tempo ainda, né? Se é 4, você fala, mano, eu vou ficar meio acordado aqui. Mas quando é 3, mano, a Bíblia fala que a fila é menor na madrugada, né? Então eu falei, cara, vou orar, né? Vamos orar. E igreja, eu vivi uma experiência muito louca com o Senhor. Eu não sei se eu dormi ou se foi acordado, mas eu estava de joelho orando, falando para Deus do evangelismo, e aí Deus me levava no final de um culto nosso aqui. Foi uma das experiências assim, mais loucas, assim, tipo, tinha acabado de tocar os hinos dos visitantes, deram bênção apostólica, e acabou o culto, assim, e tipo, tinha várias pessoas assim, conversando, assim, tinha uns grupinhos aqui trocando ideia, dando risada, tinha outros ali, e aí, era como se Deus colocasse tipo uma lanterna, assim, e mostrasse algumas pessoas sozinhas, assim. E dentre essas pessoas eu via jovens, do nosso grupo de jovens, isoladas, na visão, assim. E eu via pessoas claras. Inclusive, pra você saber, Ju, sua filha era uma delas, tá? Eu via assim, ó, Deus me mostrava, e eu fiquei assim, sem entender. E aí eu voltei, aí eu não sei se eu acordei ou se eu voltei pro corpo. E eu falei, Senhor, que negócio é esse, cara? A gente está orando para evangelizar e essas pessoas sozinhas assim, o que é isso? Aí foi indo, de terça para quarta. Que hora que eu acordei de novo? 3 horas de novo. É brincadeira. Eu não vou dormir mais, Matheus. 3 horas de novo. Aí fui orar. E aquele negócio que não era para eu evangelizar. Não era para evangelizar. Olha que parada. A palavra de Deus fala que ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aí depois eu lembrei da passagem que o Espírito Santo impediu Paulo de ministrar. Aí eu falei, cara, então deve ser isso. Aí, na quarta, Lara empolgadaça para ir pro culto, porque ela ia ver as amiguinhas dela no culto. Olha que coisa, cara. Na hora que ela falou essa frase, eu entendi, mano. Falei, comunhão, cara. Ela quer ir porque vai ter uma comunhão lá, vai ter as amiguinhas dela e tal. Eu falei, cara, isso é do Espírito Santo. Não é coisa da minha cabeça.
E agora para falar para os jovens? Marquei lá 9 horas e eu não desmarquei. Eu falei, não, deixa lá. E o Nicolas mandando uma parte de coisa, pastor. Não sei lá o que nós vamos fazer e tal, vamos ganhar. Meu Deus do céu. E eu não queria frustrar o Nicolas, porque, pensa assim, você é um jovem novo, tá cheio de vontade, né, e tal. E eu falando, mas Deus está falando, cara, eu preciso obedecer à voz do Espírito Santo. E você precisa obedecer à voz do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Você tem sido bênção ou você tem sido maldição? E foi se passando a semana, chegou o culto de oração na sexta. Oração tal, eu não sei o que aconteceu, mais confirmação ainda. Falei, meu Deus do céu, é hoje que eu não durmo. Pro sábado de manhã. Aí beleza, chegamos lá de manhã no sábado. Aí geralmente a gente ora antes de evangelizar, né? E eu tava incomodado aquele dia porque eu fiquei sentado lá e daqui a pouco o Nicolas ia, mano, você é louco. Aí ele, Sandro, cadê os panfletos? Depois a gente vê isso aí, mano. Vai lá, daqui a pouco a gente vê. Aí beleza, aí ficar. Daqui a pouco ele vinha de novo, Carlos. Ô, Sandro, mas cadê? Ele, toda hora ele ia arrumar alguma coisa. Tá quase surtando com ele, falando, mano, não vai ter evangelismo não, tal, não sei o que. Então, tipo, e não dava pra falar, né, mano? E aí eu falei, Senhor, me ajuda, Pai, porque como que eles vão reagir? Porque assim, pensa, os jovens tudo levantou cedo, ninguém gosta de acordar cedo, né? Os caras acordou cedo para evangelizar, aí vai lá o líder malucão dos jovens e fala que não vai ter evangelismo. Tipo assim, é muito louco mesmo. Na hora eu fiquei com medo, de verdade, pra vocês terem ideia, igreja, eu fiquei com medo de ser lixado pelos jovens, sério mesmo. Os caras vão me dar uma surra aqui, velho. Carlão, socorro, né, mano? Tipo assim. Aí, deu horário, aí eu fui lá na frente, aí demos as mãos, né? E aí eu lembro que eu comecei a chorar, igreja. Falei, a gente não vai evangelizar hoje, irmãos. Hoje não vai ter evangelismo. E aí começou aquela cara, o Enzo tava, né? Começou aquela cara de interrogação de todo mundo, olhando um pro outro, assim, como assim não vai ter evangelismo? Nós estamos aqui para isso, né? Nós vamos ganhar as nações para Jesus e tal. Aí eu fui e contei para eles a visão que eu tive. Do mesmo jeito que eu contei para vocês aqui, expliquei certinho. E aí daqui a pouco começou um falar, o outro falar. Falou, geralmente quando eu oro para evangelizar, a gente vê os lugares, não vi nada dessa vez, eu via só aqui dentro. Aí daqui a pouco outro, irmão, eu tô falho, eu errei. Eu tava falando mal de ciclano, de fulano, e começou, irmãos, aquele monte de arrependimento, sabe? Foi lindo demais. Aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus. E normalmente, irmãos, quando a gente faz evangelismo é 1 hora batidinho. Geralmente das 9 às 10 e acabou, presbítero. Bem dinâmico, bem rápido. Era 1h30 da tarde e nós não tínhamos saído da igreja ainda, irmãos. Uma oração poderosa, uma presença do Espírito Santo. Algo tremendo da paz de Deus nós vivemos naquele lugar, apóstolo. Foi algo sensacional, assim, uma das experiências mais tremendas, porque eu dei ouvidos à voz do Espírito Santo do Senhor, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Nós saímos para evangelizar e nós fomos evangelizados aquela manhã, igreja. Aquela manhã o Senhor começou a colocar no meu coração tão forte esse sentimento de estar em comunhão, de estar em unidade, de levar isso para a comunhão, para a igreja. A estratégia de Satanás em todo o tempo é dividir o povo de Deus, é fazer nós andarmos divididos, é fazer a gente reclamar de coisas, é fazer com que nós não andemos em comunhão. Mas toda a estratégia do Espírito Santo é para que nós andemos em unidade, que nós andemos lado a lado. Se um cair, o outro levanta. Eu te ajudo, você me ajuda, e nós vamos junto para o céu. Aleluia! Oh, Espírito Santo! Aleluia! Grande é o Senhor! E eu não estou falando, irmãos, que na caminhada vai ser tudo fácil, vai ser tudo belo, vai ser tudo simples, vai ser só glória e aleluia. Não, a gente vai decepcionar sim, a gente vai encontrar pessoas difíceis, a gente vai deparar com situações que nós vamos nos decepcionar, mas nós não podemos parar, não nos cansemos de fazer o bem, aleluia.
Oh, às vezes dá, sabe aquela síndrome, você fala, nossa, mas fulano foi mal comigo. Não, que agora eu não vou ser mais bonzinho também não. Que agora eu vou ser bravo. Não. Com você é diferente, igreja. Com você é diferente. O Senhor, Ele sempre te usou você sendo bonzinho desse jeito. Não vai ser agora que você vai mudar. Você não pode mudar sua conduta por causa do caráter dos outros. Você é um servo do Deus vivo, você é diferente. Podem errar com você, podem fazer o que for com você. Quem justifica é o Senhor Deus, apóstolo. Aleluia. Você não pode mudar sua conduta por causa dos outros. Estão fazendo mal, deixa eu fazer mal. Você continua plantando o bem, porque no tempo certo você vai colher. Aleluia. Grande é o Senhor. 2 Timóteo capítulo 3, verso 1. Aleluia. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Isso é o final dos tempos, igreja. A gente está vivendo os finais dos tempos. Tem isso aí. Mas vamos ver o 14, Yasmin. Aleluia. Mas tu, porém, você, igreja, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Ou seja, não importa se o outro está errando, não importa se o outro está roubando, se o outro está matando. Você, porém, continua no ensino da palavra do Senhor. Você continua no evangelho de Jesus Cristo. Você continua na retidão do Senhor Jesus. Ah, mas estão errando, mas estão falando mal de mim. Deixa eu falar, você continua plantando bem. Aleluia. Porque eu não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo. Aleluias. O evangelho que tem poder para salvar a igreja. Não precisa de coisa mirabolante não. É a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem poder suficiente para transformar o homem, o pecador, o miserável, aquele que roubava não rouba mais, aquele que matava não mata mais. O poder do evangelho é transformador. Aleluia. E aí fica a pergunta: você tem sido bênção ou você tem sido maldição? Aleluias. O que você tem feito com as armas que o Senhor tem te dado? Aleluias. Glórias a Deus. Grande é o Senhor. Aleluias. Irmãos, é tempo de pregarmos o evangelho. É tempo de andarmos em unidade. É tempo de andarmos lado a lado um com o outro. Não dá tempo mais de a gente ficar com picuinha. Ai, porque eu não gostei dessa cor. Ah, porque o irmão não me deu a paz do Senhor, tal. Dá você, mano. Oh. Se você me ver na rua, ó, eu uso óculos, e eu não falar contigo, vem você e fala comigo, mano. Me constrange, vai lá falar, oh, paz do Senhor aí, varão. Glória. Tem coisa muito mais séria pra gente cuidar, sabe, igreja? Tem pessoas indo pro inferno. Aleluia. Todo mundo no seu trabalho sabe que você é cristão. Todo mundo no seu trabalho sabe que você é homem e mulher de Deus. Na sua escola. Como eles te enxergam. Há quanto tempo alguém não te pede uma oração? Porque a pessoa não vai pedir oração para qualquer um, não. Ela vai pedir oração para homens e mulheres de Deus, obedientes às sagradas escrituras do Senhor. Nós queremos ganhar um monte de pessoa lá fora, só que a gente não cuida bem do que está dentro. Como que eu vou levar o evangelho para fora se eu não estou nem aí para o meu irmão que está aqui do meu lado? Irmãos, é tempo da gente abrir o olho.
O número de desviados, eles têm aumentado de uma maneira absurda. Você conversa com eu era da igreja uns 10 anos atrás. Aí o irmão falou um negócio que eu não gostei. Como que a gente vai resgatar esse povo lá fora, Beto? Como que a gente vai trazer esse povo para o amor do Senhor Jesus de novo? Porque o que o Senhor quer de nós, irmãos, é arrependimento. A gente quer viver um avivamento, mas só vai vir avivamento quando houver arrependimento, quando houver quebrantamento, quando de fato nós nos constrangermos. Aleluias, louvado é o nome do Senhor Jesus. Aleluias, grande é o Senhor Deus de Israel, poderoso. Você tem Marta e Maria. Uma escolheu trabalhar que nem louca, a outra escolheu ficar ao lado dos pés do Senhor Jesus. E você hoje pode fazer a sua escolha também. Você pode simplesmente ouvir essa palavra e falar, nada a ver, mano, o que ele falou lá. Mas você também pode começar a refletir nos seus comportamentos. Como você tem sido como esposa, como você tem sido como pai, como você tem sido como filho, como você tem sido como servo do Senhor na igreja. Será que talvez dá para você fazer um pouco mais e você não está fazendo? Ou será que talvez você está fazendo demais, mas também não tem coragem de falar que está fazendo demais e quer dar um tempo nas coisas? Como você tem sido como servo do Senhor? Ou é mais fácil criticar? O apóstolo não me vê, o apóstolo não viu. Irmãos, é tempo de nos arrependermos. É tempo de nos quebrantarmos ao Senhor Jesus. Jesus, Ele está voltando. E Ele vai buscar uma igreja séria. Aleluia. Grande é o Senhor. E aí, por que eu trouxe todos esses exemplos? Pedro, no mesmo capítulo, igreja, ele foi usado por Deus. E Jesus falou, aparta-te de mim, Satanás. Era o mesmo Pedro. O mesmo Davi, rei, ganhador de guerras. Foi o mesmo Davi que caiu com Betseba quando estava distraído. Irmãos, você tem se distraído demais. Volta à oração. Volta à leitura bíblica. Há tempo para todas as coisas. A Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Não deixe o seu tempo à toa, irmãos. A rede social, ela veio para provar que nós não temos falta de tempo. Nós temos falta de prioridade. Porque quanto tempo que a gente gasta ali na rede social? E gasta tempo. Mas quanto tempo a gente tem gastado na oração? Quanto tempo a gente tem gastado na leitura bíblica? Ou quanto tempo a gente tem gastado com a nossa família em comunhão? Um tempo ali de só jantar ali, só de trocar ideia, só de conversar. E eu volto à pergunta de novo. Você tem sido bênção ou você tem sido maldição? Você tem sido um resolvedor de problemas ou um causador de problemas? Quando as pessoas lembram de você, elas lembram com alegria ou com... De novo, já vem ele, já vai brigar, já vai reclamar. Como você tem sido visto? E o mais importante, como o Senhor Ele tem te enxergado nesses últimos dias. Porque no final dos tempos, vocês viram, orgulhosos, presunçosos, amantes de si mesmos. Mas tu, porém, Timóteo, você é igreja de Jesus, você tem que ser diferente. Você não pode ser igual a todos os outros. Com você é outra conversa, com você é outra coisa. Aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus. Grande é o Senhor Deus de Israel, aleluia. Aleluia. Se coloca de pé, igreja. Aleluia. Aleluia, onde é o Senhor? Obrigado, Espírito Santo de Deus, aleluia. Grande é o Deus vivo de Israel, aleluia. Dê a mão para o irmão que está ao seu lado. Queria orar com a igreja. Aleluia. Grande é o Senhor Jesus. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Santo é o Senhor. Aleluia.
Amado Espírito Santo do Senhor, Deus, o Senhor colocou essa mensagem, Pai, no meu coração para a amada igreja do Senhor, Pai. Deus soberano e eterno, Pai. Não é a mensagem que eu quis trazer, Senhor, mas foi a mensagem que o Senhor colocou no meu coração para trazer para a igreja, Senhor. Deus, ajuda o meu irmão, Senhor. Ajuda a minha irmã, Pai, nessa caminhada cristã, Pai. Porque Paulo fala que é como se fosse uma maratona, Senhor. Não é algo rápido, não é algo curto, Pai. É algo que às vezes é demorado e a gente passa por dificuldades. A gente passa por desafios. A gente passa por lutas, Senhor. E quantas lutas o cristão passa, Senhor. Mas a Bíblia fala que o Senhor o livra de todas, Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu queria pedir, Pai, um revestimento do alto nessa hora. Eu queria pedir, Pai, que o Teu Espírito Santo viesse sobre a casa do Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Deus, em nome do Senhor Jesus, convencesse aquele que está errado, aquele que está birrento, aquele que está com o coração duro, Senhor, transforma num coração de carne, Pai. Deus, em nome de Jesus, para que ele ouça a palavra do Senhor. Oh, que a igreja de Jesus ouça o que o Espírito diz à igreja, Senhor. Deus, não é uma palavra de desabafo, Senhor. Não é uma palavra, Senhor, que eu quis criar, Senhor. Mas foi o Teu Espírito Santo que induziu, Pai, a isso, Pai. Então, Senhor, em nome de Jesus, derrama frutos do Teu Espírito Santo sobre a igreja de Jesus. Deus, soberano e eterno, visita o meu irmão, a minha irmã, Senhor. Visita em todas as áreas, Pai. Se tem dificuldade em liberar perdão, Senhor, ajuda ela, Senhor, ajuda ele, Pai. Ajuda, Senhor, o servo do Senhor, a serva do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Não é fácil liberar perdão, Pai, não é fácil, Senhor. Eu não falei que era fácil, Senhor Jesus. Mas é necessário, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, o Senhor assim nos perdoará também da mesma forma. Aleluia! Espírito Santo de Deus, não há avivamento sem arrependimento, sem quebrantamento, sem transformação. Venha sobre a igreja do Senhor, Pai. Venha sobre a igreja de Jesus Cristo, Senhor. Deus, nós queremos subir, Senhor. Domingo foi falado sobre arrebatamento, Senhor. Quando o Senhor chegar, Pai, no raiar das nuvens, nós queremos ouvir os nossos nomes. Nós queremos subir, Senhor, para a glória com o Senhor. Mas para subir, para falar com o Senhor, Pai, a gente tem que obedecer aqui, Pai, enquanto há vida, Pai. E enquanto há vida, há esperança, Senhor. Então, Deus, em nome de Jesus, molda em nós um caráter de Cristo, Senhor. Transforma aquilo, Pai, que com força humana nós não conseguimos. Espírito Santo Paracletos, é o Senhor que convence o homem, Pai. E eu te peço nessa noite, Pai, no nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor venha sobre a igreja do Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, e a igreja aplauda ao Senhor. Aleluia. 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 Grande é o Senhor. Eu agradeço a minha oportunidade, igreja, em nome de Jesus. Que o Senhor continue te abençoando, te guardando na caminhada cristã. Jesus nunca falou que ia ser fácil, não, igreja. Mas Ele falou que ia estar contigo até o final dos tempos. Ele deixou o Espírito Santo, o Consolador, Paracletos, para nos ajudar. Ele falou: eu vou, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu deixarei o meu Espírito, o Espírito Santo do Senhor. E Ele tem nos auxiliado, Ele tem nos ajudado. Aleluias. Louvado é o nome do Senhor. Jesus, você não está só, igreja. A sua luta você não está sozinho. O Espírito Santo do Senhor, Ele te guiará, Ele te ajudará, Ele te confortará nos momentos que houver necessidade de conforto. Ele te dará força quando você se sentir fraco. O Espírito Santo, Ele se faz presente nos dias atuais, igreja. Aleluias. Ele não mudou, o Espírito Santo é ativo na obra. Ele não é só um simples poder, Ele não é só um simples vento. O Espírito Santo é real. Aleluias. Que você tenha experiências com o Espírito Santo. Eu profetizo que você tem experiências maravilhosas com o Espírito Santo. Que o Espírito Santo te acorde de madrugada. Que o Espírito Santo faça você ter coisas maravilhosas durante que você estiver dirigindo. Quando você estiver naquela moto, que você vai se lembrar. O Espírito Santo te tocando. Aleluias. Oh, Espírito Santo, muito obrigado, Pai. Aleluias.
Louvado é o nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, igreja. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Deus. Você é monstro. Aleluia. Glória a Deus.